Sejam bem-vindos ao Vianaverso, eu sou o Matheus Viana e acabei de voltar da sessão de Wicked for Good, a segunda parte aí do filme Wicked, que eu confesso pra vocês, em relação à primeira parte eu gostei bastante, estava bem empolgado pra ver o segundo filme, beleza? E quero passar as minhas impressões aqui pra vocês, talvez uma primeira parte aqui sem spoilers e, é claro, com spoilers aqui, porque o final tem uma certa reviravolta. Não vou colocar nada por enquanto, beleza? A primeira coisa que eu quero colocar, e eu sempre coloco quando faço reviews de filme, é o seguinte: vale a pena o filme é legal, é bom, qual é a nota, vale a pena pagar um ingresso caro de cinema para ver ele? Bom, eu acho que sim, tá? Primeiro, o filme é bom? É. O filme é bom, é divertido, é legal, tem os seus acertos e tem os seus erros, os quais eu vou comentar aqui, mas o filme é bom. Vale a pena pagar um ingresso para ver no cinema, na tela grandona, porque ele tem cenas boas, a fotografia dele é linda, as imagens são bem bonitas de toda a Terra de Oz, de tudo que acontece ali quando acontece e de toda aquela peça, digamos, teatral, porque o filme ele é baseado você pode me corrigir, mas no musical de Wicked, que é mais voltado para o teatro. Então, por diversas vezes em que a música toca, e a música é o principal do filme, né? Você consegue ver ali como se fosse uma peça de teatro mesmo, tá bom? Então, eu acho que vale a pena, porque quando você vai ver um teatro, você tá naquele imerso, naquele mundo grande, pô, todo mundo na tela gigante, e você transmitir isso para uma televisão em casa, talvez não tenha o mesmo sentimento. Então, particularmente, acho que sim, vale a pena ir no cinema. Agora sim, o filme é bom? Ele é. Porém, ele é pior que o primeiro. O primeiro, na minha opinião, é mais legal por diversos pontos. Eu posso citar aqui, por exemplo, toda a estética do filme, como o filme é narrado, como o filme é demonstrado para você, porque ele conta ali depois que a Elphaba sai de Oz, puta da vida, com o mágico de Oz, e dizendo que vai voltar para lutar com ele e tal, e tem toda essa parte inicial do filme. Eu diria que até a metade do filme é as encrencas da Elphaba junto com a Glenda, e a Glenda tentando trazer ela de volta pro reino, fazer com que a Elphaba entenda que o mágico de Oz, por mais que ele mente para as pessoas, dizendo que ele é um mágico e na verdade ele não é, ele está fazendo isso para o bem da população. Só que daí tem o meio termo aí, né? Porque o mágico também não é lá essas boas pessoas, ele fica trancando os animais, porque diz ele, esses animais não são seguros, e aí os animais deixaram de falar, e aí os animais eram super gente boa e faziam parte da comunidade. Tinha um animal lá que era amigo da Elphaba, que era um bode, né? Era professor, e o cara tá trancando ele. Isso continua gerando raiva na Elphaba, e aí continua toda a treta do filme. Isso acontece mais ou menos até a metade do filme. Da metade do filme pra frente, é literalmente o que você já deve ter visto em O Mágico de Oz. Cai a casa da Dorothy lá, por N motivos, depois a gente fala. Aí vem a Dorothy, ela vai encontrando os amiguinhos dela, mostra a origem de todos os personagens, como eles vão pra frente pra tentar derrotar aí a bruxa do oeste. Enfim, a Elphaba e por aí vai. Depois a gente comenta um pouco mais da história. Mas ela se passa em dois momentos, tá bom? Bom, dito isso, por que eu ainda acho que o primeiro é melhor? Tem uma das coisas que me faz, assim, de longe dizer isso, tá? São as músicas. Pra mim, nesse tipo de filme, que é voltado literalmente para um musical, a cada 10 minutos toca uma música cantada, elas são a parte principal do filme, tá? E eu achei o primeiro filme bem melhor em relação às músicas. Não é que esse filme aqui as músicas são ruins. Não é. As músicas são boas, é legal. Você sente ali o peso da história do personagem na música. Ok, cumpre o seu papel. Porém, eu não achei tão boas quanto as primeiras. Do primeiro filme. No primeiro filme, por exemplo, você tem aquela música que diria eu seria a principal, que era Defying Gravity, né? Que toca no final do filme. Cara, é legal demais. Você sente o peso de tudo que a Elphaba passou até agora ali na música, e a mulher cantando é um absurdo. Eu não consigo te dizer qual é a música principal do Wicked for Good. Eu não consigo. Tá, tudo bem, pode ter alguém que vai falar, é essa, é aquela. Cara, mas não tem, na minha opinião, o mesmo peso ou o mesmo impacto que tem essa aí principal do primeiro filme. Eu fiquei o segundo filme esperando, poxa agora, será que é essa? Será que é aquela? Aí quando acabou eu fiquei meio...
Ué, e aí? Não vai ter, tipo, uma música boa? A última música que é cantada entre, digamos, a Ariana Grande e a... Eu esqueci o nome da atriz que faz a Elphaba, desculpa. Entre a Elphaba e a Glenda, eu achei muito fraco. Eu achei muito, tipo, beleza, é um dueto sem som no fundo, bem, tipo, ok, somos amigas, tudo aconteceu, ponto final. Sei lá, cara, eu achei meio... Tá bom, então tá bom. Outra coisa que me deixou um pouco incomodado, eu esperava que o segundo filme contasse mais isso, mas tudo bem, eu entendo que talvez faça parte da peça de teatro, é que mostrasse um pouco mais da história, digamos, da Dorothy, do leão, do homem de lata, do espantalho indo atrás da bruxa e tudo mais. Isso é meio que contado nos bastidores, para dar foco 100% na Glenda e na Elphaba. E esse filme conta, acho que mais voltado pra bruxa do bem ali, que é a Glenda, do que a Elphaba. Talvez por isso o nome seja Wicked for Good, não sei. Mas é claro porque tem uma música no final que elas ficam repetindo for good, e blá blá blá. Mas ele foca mais na Glenda. Só que ele deixa esses outros personagens um pouco de lado. Conta a história deles, conta, mas pra você ter noção, não aparece nem o rosto deles direito. O espantalho mesmo só aparece nos dois, três primeiros, últimos minutos do filme. O Homem de Lata aparece por pouco tempo ali, mostra a origem deles, tal. O Leão também, e ele conta o porquê que ele é contra a bruxa. Mas e é isso, cara. A Dorothy mesmo, cara, se aparece o rosto dela, tipo, correndo de um lado pro outro rapidinho durante um minutinho, é muito, tá? Tudo bem, você entende por trás dos bastidores o que está acontecendo. Só que eu achei que deveria mostrar um pouco mais, tá? Porque esse é a história principal. A gente vê dos bastidores uma história extra que é o porquê a bruxa fez o que ela fez e porquê a Glenda fez o que ela fez. Sabe? O que aconteceu para culminar em todo aquele ápice do filme que é O Mágico de Oz. Só que eu acho que deveria focar um pouco mais no Mágico de Oz também, quando eu digo todo o filme, sabe? Deveria mostrar algumas cenas. Pra você ter noção, quem já viu o Mágico de Oz sabe que no final do filme a Dorothy joga água na bruxa e quando você acerta a água na bruxa, ela morre, tá? Tem essa lenda, enfim. E isso não é mostrado no filme, só aparece a silhueta dela no fundo, a sombra dela jogando água, a bruxa berrando, sumiu. Pronto, acabou. É isso. Tá? É até engraçado, e depois eu vou contar um pouquinho nessa parte com spoilers, que quando chega essa parte do filme, aonde você tem toda a culminação da bruxa má e a Elphaba passando o filme inteiro querendo matar o Mágico de Oz e querendo tirar ele de Oz, querendo defender os animais, e no final, cara, ela prende a Dorothy num alçapão. Aí vem a Glenda e fala pra ela: Não, a gente podia parar de brigar, né? Daí, olha, faz sentido, vou me matar. Vou deixar a menina jogar água em mim. Do nada. Do nada. Você até fica meio assim: Poxa, que? Do nada? Você fica meio. What? Enquanto elas ficam fazendo o dueto dela, achei engraçado pra caramba. Elas ficam cantando com o dueto e tal. A Dorothy tá ali trancada no porão, cara. É muito bom. Eu fiquei pensando, poxa, a menina tá trancada no porão e as meninas lá, as bruxas estão cantando juntas por meia hora lá em cima do castelo. Mas enfim, tá? É só um ponto extra, porque isso não tira toda a mágica, as músicas, digamos assim, as boas, e todo o plano ali que a gente tem dentro do filme. Porque o filme, sim, de novo, ele é bom, tá? Eu vou dar minha nota do filme aqui antes de ir para partes com spoilers e entregar um pouco mais das minhas análises mais baseadas em spoilers, tá? Mas a minha nota para esse filme é 7,5. 7,5. É um bom filme, vale a pena ir no cinema, beleza? Vale a pena gastar o seu dinheirinho, mesmo que você acabe pagando um ingresso de uma inteira que tá caro, mas vale a pena. Eu acho que é legal ver esse filme no cinema. 7,5, tá? Onde o primeiro você já, na minha opinião, tinha um 8,5 ali. Eu acho que é um filme que deveria ter ganhado o Oscar no passado, mas quem ganhou foi a Nora. Não vou entrar em discussões sobre isso. Bom, algumas coisas que a gente tem que passar antes de chegar aqui, eventualmente na parte com spoilers. O primeiro filme, eu até tinha salvo aqui, ele arrecadou um total de 758 milhões de dólares e ele estreou na mesma data, 22 ou 21 de novembro de 2024, né? Sim, 2024. E agora o outro também estreia dia 21 de novembro. No dia de estreia do primeiro Wicked, ele arrecadou um total de
112 milhões de dólares, tá? Ou no primeiro final de semana. Já na mesma comparação com o 2 arrecadou 147 milhões de dólares. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, poucas pessoas levam, é que o primeiro Wicked estreou em 3.888 cinemas. Já o segundo, agora, estreou em 4.115 cinemas. Ou seja, mais cinemas, a arrecadação é maior. Mas me leva a crer que o pessoal gostou do primeiro e foi ver o segundo. O que faz todo sentido, beleza? Bom, vamos dar os spoilers aqui, porque realmente tem spoiler, tá? Como eu já disse, não deveria ter falado isso, mas o Espantalho, por exemplo, é um personagem que só aparece ao final do filme, porque perto do final eles pegam ali a Bruxa Má, e aí a Bruxa Má acaba conseguindo fugir, e eles descobrem que o cara que vai se transformar em Espantalho, ele ainda não ele traiu a população, porque a população tá pé da vida com a Bruxa Má, só incomoda a população e eles estão atrás dela. E o cara estava salvando ela porque ele ama ela, porque ele gosta dela. Então eles pegam ele como traidor e vão amarrar ele lá como se ele fosse um espantalho para que ele possivelmente morra, é tipo um castigo para ele. E aí ela faz uma magia para que ele possa, entre aspas, viver para sempre e não sinta dor. Isso o transforma em um espantalho. Tem a cena ali toda deles transformando. Eu achei que deveria ter uma cena um pouco melhor, porque ela é pra mim a música tema do filme, tá? Tema que eu digo, a principal música do filme, que é ela fazendo a magia e transformando o cara em espantalho, e ela já pé da vida, que ela tentou ser boa até ali, tentou ser razoável, tentou conversar com o mágico, tentou conversar com a Glenda, não conseguiu, e ela falou, agora eu vou ser má mesmo e que se dane. Então ela aceita esse título de bruxa má, digamos assim, né? Bom, enfim, pra mim é uma das partes principais. Tenho que comentar aqui que pra mim a melhor cena disparada do filme é com certeza uma briga que existe entre a Elphaba e a Glenda. Eu acho que é quando a casa da Dorothy cai em cima da irmã da Elphaba, e aí a Glenda não sabia que a casa tinha caído lá e tal, e de certa forma parte da culpa disso acontecer é da Glenda. A irmã da Elphaba acaba morrendo no processo, e as duas vão prestar, digamos, respeito à irmã da Elphaba, que é a Nessa. E as duas começam a brigar, uma dá um tapa na cara da outra, mas é uma cena extremamente hilária. Vou te falar, fazia um tempo que eu efetivamente não ria em tipos desses filmes, sabe? Um filme um pouco mais musical e tal. E eu achei excelente, excelente. Os momentos em que a Ariana Grande, eu vou falar aqui especificadamente dela agora, ela atua não como a Glenda, mas como a Ariana Grande, cara, é muito bom. É muito bom. E você vê que não é mais a Glenda, né? A personagem é sim a Ariana Grande. Porque ela olha e fala assim... tem uma parte em que a Elphaba começa a desviar dos ataques da Glenda, porque a Glenda não ataca muito bem, e a Elphaba começa a rir como se fosse uma bruxa. Aí a Ariana Grande olha pra ela, as duas se olham, aí a Ariana Grande dá uma risada, tipo, imitando a Glenda, a Elphaba. Que risada tosca que você tem. Aí ela começa a mexer a farinha dela, tipo, agora você vem pro pau, como se fosse literalmente um sabre de Jedi, e ela taca no chão, sai correndo e dá um soco na guria. Elas começam a se bater. Aí vem as pessoas, começam a separar a briga. E parece que elas brigam entre amigos mesmo, que a pessoa separa. E aí o outro, a Glenda começa a falar: não, ela é minha, eu tinha ela comigo, eu ia acabar com ela. Cara, é muito bom, tá? É muito bom. Pra mim, é disparado uma das melhores cenas do filme. É muito engraçado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o final do filme, como eu disse. Tem spoilers aqui. No final do filme, a Elphaba e a Glenda, elas se entendem, elas se perdoam, uma pede desculpa pra outra. É uma cena, digamos, emocionante, bem bonitinha. Enquanto isso, a Dorothy presa lá. E aí, beleza, a Dorothy escapa. A Elphaba fala assim, ó, quer saber? Eu vou me matar. Aí todo mundo vai, cara, acabou, a bruxa má acabou. E aí você vai ter o papel, você, Glenda, né? A bruxa do bem vai ter o papel de expulsar o mágico daqui, que ele só ferrou com, digamos, a política do local. Ele e aquela outra velha chata, não vou lembrar o nome, que ajuda ele com a política do local. E aí você vai dominar, você traz os animais de volta, traz todo o plano que eu queria fazer, mas aí você faz. Aí as duas aceitam esse termo,
E aí acontece tudo aquilo que eu já comentei, que é do Mágico de Oz, que é, tipo, a Dorothy joga água nela, não mostra, e ela morre, né? Ok, todo mundo ali, pô, a bruxa morreu, uhul, acabou a bruxa, acontece tudo como as duas planejaram, a Glenda vai lá, expulsa o mágico, prende a outra mulher chata e ela começa a comandar tudo no país, ela traz os animais de volta, os animais começam a falar, ela fala, nós vamos ter o reino de Oz para todos e eu vou governar isso aqui do jeito mais organizado e bom para todo mundo. Todo mundo aceita isso, beleza. E todo mundo botou na cabeça que a Bruxa Má morreu porque ela é do mal. No fim, entra o espantalho sozinho, exatamente aonde a Bruxa Má morreu, tá? Ele dá dois tapas, até o momento a gente não tinha visto como é que era a feição do espantalho, ele dá dois soquinhos no chão, abre um alçapão e quem sai de lá? A Elfaba, a Bruxa Má, ou seja, ela não morreu. Ela entrou num alçapão e se escondeu ali nesse alçapão, pronto, fingiu que morreu, usou magia, sei lá, enfim. E aí ela, assim, enganando todos, ela não conta pra Glenda que ela morreu, ela e o espantalho vão para terras além de Oz, que são terras mais inóspitas, vão fugir dali. Porque ela e o espantalho, eles têm, tipo, eles são um par romântico, né? Aí o espantalho até olha pra ela e fala, pô, agora eu sou feio tal, agora eu sou diferente como você, porque a Elfaba sempre se dizia diferente, porque ela era verde e tudo mais, né? E ela fala uma frase entre eles lá, que é tipo, não, você não é diferente, você é perfeito só que aos meus olhos. E aí eles se aceitam e juntos eles vão embora. Fim de Wicked, tá? De certa forma, eu acho que até aparece o livro mágico, que é o Grimório lá, pra Glenda, mostrando algumas magias, talvez dando a entender a ela que a Elfaba ainda está viva de alguma forma, mas o filme acaba aí. E ela manda o mágico embora, e é claro, a Dorothy volta aí pro Kansas, como a gente conhece em O Mágico de Oz. Fim de Wicked 2, beleza? De novo, achei legal, acho um filme bom, acho que vale a pena ir no cinema, tem os seus pontos ruins? Tem, mas é interessante. Um comentário que eu lembrei aqui. Eu assisti algumas cenas, não vi o filme inteiro do antigo, já vi alguns resumos, já vi algumas cenas, já vi algumas polêmicas do filme. Eu sei que no filme antigo, não lembro, anos 80, anos 70, não lembro, ou 50, sei lá, não lembro, é bem antigo, a Bruxa Má, toda vez que ela desaparecia, digamos assim, fazer uma magia desaparecia, literalmente abria-se um alçapão embaixo dela, ela entrava no alçapão e se fechava o alçapão. Inclusive, quando ela morre no filme original, é isso que acontece literalmente. Não no filme, né? No filme ela morre, mas tipo, para eles conseguirem sumir com a atriz, com a personagem, eles abriam esse alçapão, ela descia e eles fechavam o alçapão. Aí você tinha um efeito especial. Acho legal eles usarem essa referência ao filme original, mas no caso aqui, no filme fictício para, digamos, salvar a personagem, né? Achei uma revelação legal, achei um plot twist interessante para esse filme, tá? É muito bom, vale a pena ir ao cinema, vale a pena curtir, as músicas são boas, as que tem ali, eu acho que o primeiro é melhor, mas ainda assim acho que o segundo vale muito a pena. Desculpa ter falado muito, mas essa é a minha opinião sobre Wicked for Good, ok? Agora eu quero saber a sua opinião. Primeiro, muito obrigado por ter ficado aqui ouvindo a minha review. Eu vou te pedir para curtir esse vídeo, isso ajuda, cara, absurdamente o canal. Você não tem ideia quanto a sua curtida ajuda, porque a sua curtida acaba fazendo o YouTube entender que esse vídeo é bom e ele disponibiliza para mais pessoas verem e a gente cresce a nossa comunidade. Consequentemente, eu consigo fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu volto com mais reviews de filmes aqui, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo, pessoal. Até!